Olá, amigo mecânico, no Raio X de hoje nós teremos um comparativo entre o Hyundai Creta e o Volkswagen T-Cross. No Raio X de hoje, nós iremos analisar a versão Platinum no Hyundai Creta, que vem com motor 1.0 de 3 cilindros. E aqui também vamos analisar o Volkswagen T-Cross Highline com motor 1.4 4 cilindros. E para nos ajudar com as condições de manutenção dos dois veículos, nós convidamos aqui Carlos Eduardo Vieira, ele que é mais conhecido como China, da Auto Center Veleiro. E aí, China, beleza? Beleza, tudo bem? Bem também. Fala pro pessoal onde fica o Auto Center Veleiro. Tá, nós estamos localizados na região do Capela do Socorro, né? Mais precisamente na Avenida Atlântica, número 2050. Perfeito. E aí, pronto para analisar aqui os dois carros? Como é que vai ser? Sim, estamos prontos. Vamos lá, né? Vamos enfrentar esse desafio aqui. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo Creta. Então vamos lá. Vale lembrar, pessoal, que aqui o Hyundai Creta nós já temos a análise do raio-x no nosso canal, você pode acompanhar aqui nos links da descrição, porém nós vamos relembrar alguns pontos para poder fazer o comparativo com o Volkswagen T-Cross. E aí, China, onde a gente pode começar aqui? O que tem de interessante para a manutenção do mecânico? Bom, começamos aqui pelo lado do reservatório de arrefecimento, né? O vaso de expansão. Ele tem uma facilidade de você estar abastecendo, né, fluido de arrefecimento, se futuramente houver um vazamento por uma conexão fácil de estar analisando, tá? Aproveitando, tem outro reservatório aí perto, correto, China? Sim, nós temos um reservatório para abastecimento de água para o limpador do para-brisa, né? Também eu não vejo nenhuma dificuldade se um dia vier dar um problema de vazamento na bomba, né, que faz pressurizar a água lá para o limpador. É comum fazer essa manutenção, mas eu não vejo dificuldade de estar fazendo isso nesse veículo. E as válvulas de serviço do ar-condicionado? As válvulas de serviço do ar-condicionado, ela tá bem tranquila aqui na nossa frente, tá? Fácil de você estar acoplando a máquina de recirculação de gás. Então eu também não vejo nenhuma dificuldade em questão a esse serviço. Aproveitando já na linha de fluidos, como que a gente pode analisar, fazer alguma inspeção sobre o óleo do motor? O óleo do motor, nós temos aqui a vareta, né? Nesse carro aqui, bem fácil de você remover. E a tampa de abastecimento logo aqui abaixo da proteção, né, da capa do motor. Então também tá simples aqui para o mecânico, não tem nenhuma dificuldade ainda, correto? Não tem nenhuma dificuldade para estar fazendo isso daí, esse tipo de serviço. E aproveitando aqui, e o fluido de freio? Então, o reservatório do fluido de freio, ele está do seu lado, né? Mas é fácil de você estar verificando o nível, né? O fluido de freio você não tem como ficar abastecendo. Ou você faz a substituição dele e se você precisar abastecer, você tem algum problema no sistema de freio. Mas você tem por obrigação a estar verificando o nível e ele é fácil a visualização do nível. Aproveitando então já nessa linha de freios, o módulo do ABS, a gente consegue ver por aqui? O módulo do ABS ele está aqui do meu lado, né? Ele fica aqui na parte inferior do painel corta-fogo. É um módulo assim que eu consigo ter um acesso nele bacana para estar fazendo a manutenção, fazendo um diagnóstico nele, tá? Medindo algumas coisas se for preciso, então não tem dificuldade nenhuma. Certo, agora partindo para uma outra linha, e a correia de acessórios? Tá fácil para o mecânico? A correia de acessório tá bem fácil, é bem tranquila estar fazendo a substituição dela, tá? Você pode tanto estar fazendo ela pela parte superior aqui do veículo, ou quanto na parte inferior, não vejo dificuldade nenhuma, o acesso é bem amplo. Agora uma dúvida, China, esse motor usa correia ou corrente de comando? Olha, esse motor aqui ele usa corrente de comando, tá? Isso diminui a manutenção, né, para isso em relação à correia dentada, aumenta a durabilidade do motor. E o alternador, também tá fácil aí para acessar? Ele tá um pouquinho complicado? Como é que tá aí, China? Olha, o alternador aqui ele tá num local bem tranquilo de você estar fazendo a remoção dele para estar fazendo a manutenção na bancada. Não vejo dificuldade nenhuma em estar chegando nele para estar removendo ele. China, uma coisa que eu não consigo observar daqui são as bobinas de ignição. Onde que elas estão nesse motor? Ó, as bobinas de ignição desse veículo tá abaixo dessa capa de proteção. Como é um motor 3 cilindros, né? Então nós temos 3 bobinas. É muito fácil a sua remoção para estar verificando o estado de vela, né, o sistema de ignição. Não tem problema nenhum, não preciso
fazer maiores interferências. Aproveitando que você tirou a capa, ali a gente também consegue ver, parece ser a bomba de alta. Sim, nós temos a bomba de alta aqui localizada, tá? Ela é tocada pelo comando de escape, né? A grande maioria das bombas de alta, ela é movimentada pelo comando de escapamento. E vocês podem perceber que retirando a capa aí também tem uma proteção ali em cima da bomba de alta, são mantas acústicas, para poder reduzir a vibração, né, a emissão de ruído em que o proprietário vai poder ouvir ali dentro do veículo. Mas, China, aproveitando aqui, tem um sensor de etanol aqui na frente, é isso mesmo? Sim, nós temos o sensor de etanol aqui, tá? Com esse sensor, o veículo ele consegue detectar de imediato, né, o tipo de combustível que está sendo queimado, né, entrando na câmara de combustão. Esse componente, ele costuma dar manutenção na oficina, China? Não, nunca houve a necessidade de eu trocar na oficina. O que eu utilizo esse componente, para mim, utilizo ele como uma ferramenta para mim analisar a qualidade de combustível que tá no tanque. Partindo aqui agora para outra linha, filtro de ar, como é que tá? O filtro de ar está do seu lado, né? É fácil de você estar substituindo um elemento filtrante dele, não tem dificuldade nenhuma, é uma manutenção muito simples. Certo, esse motor ele é turboalimentado, correto? Sim, ele tem um turbo compressor, né? Aqui na parte traseira do motor. Essa turbina, ela gera uma pressão, tem uma ligação, tem um intercooler aqui na frente e ligado a esse intercooler tem uma mangueira até o corpo de borboleta. Aproveitando o espaço, a sonda lambda está de fácil acesso, China? Sim, ela está bem aqui na nossa frente, tem a sonda lambda pré-catalisador, a pós está lá embaixo. Não é difícil de você estar fazendo uma manutenção ou uma análise nela, né? A pós-catalisador eu preciso estar com o carro erguido, mas a pré é bem fácil a substituição dela. E se houver a necessidade de fazer um diagnóstico, eu tenho os dois conectores aqui, tanto da pré quanto da pós. Certo, a gente consegue observar os sensores, sensor MAP daqui ou tá difícil também? Olha, eu tenho do meu lado aqui, ó, o sensor MAP, tá? Ele tá montado aqui, né, no coletor de admissão, bem na cara. Ó, se eu precisar fazer algum teste, né, para saber a saúde do motor, é muito tranquilo. Certo, o corpo de borboletas também tá simples aqui para ver, correto? Sim, o corpo de borboleta tá aqui logo abaixo, né? É muito fácil de você estar chegando nele para fazer uma manutenção, uma limpeza caso necessite. Um outro detalhe aqui, já aproveitando, né, falando do corpo de borboletas que está aqui na frente, a gente também tem um acesso relativamente fácil com o eletroventilador, correto? Sim, é bem fácil chegar no eletroventilador, né? Ele é controlado por um sinal PWM. Esse módulo, sim, a gente às vezes encontra alguns problemas. Quais tipos de problema que ele apresenta? Cara, eles costumam queimar, né? Queimar assim a saída dele, né? Para alimentar o eletroventilador. Entendi. Então aí nesse caso tem que fazer a substituição. Tem que fazer a substituição. Lembrando, China, que por ser um carro turbo, ele tem uma bomba de vácuo, correto? Sim, ele tem uma bomba de vácuo aqui na parte traseira do motor, né? Essa bomba de vácuo ela é movimentada pelo eixo comando de admissão, tá? É tranquilo a manutenção dela. A função dela, né, é gerar vácuo para o sistema do servo-freio. Perfeito. E a bateria, como que tá o acesso aqui para o mecânico? Ó, a bateria está logo do seu lado, né? E a acessibilidade a ela está bem tranquila. Para fazer uma manutenção ou fazer um teste, está bem fácil. Atrás, né, a gente tem aqui o módulo de injeção, correto? Sim, atrás a gente temos um módulo de injeção. Eu acho muito interessante essa disposição hoje que as montadoras estão colocando nos módulos para a gente poder fazer o diagnóstico eletrônico muito mais rápido, né? É bem usual, né, bem na usual. oficina. Perfeito. E aqui é a caixa de fusíveis. Sim, do seu lado temos a caixa de fusível. É bem fácil você estar chegando nela, né? Só remover essa tampa e ali você fazer análise dos fusíveis se um dia vier a dar problema em algum circuito elétrico. Perfeito. E alguns carros novos, né, a gente tem reparado que eles vêm com aquela proteção em cima, né, a famosa churrasqueira, onde às vezes tem uma dificuldade para poder fazer o acesso à fixação superior dos amortecedores. Não é o caso que a gente vê aqui, correto? Sim, nesse caso aqui, nesse veículo aqui é super fácil, né? Ela tá um espaço bem limpo, né? Não tem um problema nenhum de se um dia eu vier precisar fazer a manutenção do sistema de amortecimento.
Certo. E até o momento aqui, China, o que você achou da manutenção nessa parte aqui com o Creta? Cara, eu achei um veículo bem tranquilo para estar fazendo a manutenção, bem amplo, né? O cofre do motor é amplo. Eu não vejo que venha oferecer no dia a dia alguma dificuldade para nós mecânicos estar fazendo algum tipo de manutenção. E aí, vamos agora analisar o T-Cross? Vamos. Então bora lá. Agora aqui com o Volkswagen T-Cross, um veículo que ainda não analisamos aqui na revista O Mecânico, no raio-x também. China, vamos começar por onde? Pelo reservatório de expansão? Sim, o reservatório de expansão fica aí ao seu lado, né? Não é difícil de você estar fazendo uma manutenção nele, estar removendo por algum tipo. As conexões também são fáceis. E o que me chama a atenção é que esse aqui ele tem um sensor de nível do fluido de arrefecimento em relação ao Creta que não tem. Aqui o reservatório do líquido do para-brisa não está desse lado. Tá, ele está localizado aqui do meu lado, tá? O bocal dele é fácil você estar fazendo um abastecimento, porém se eu precisar fazer alguma manutenção em si no reservatório, ele fica aqui na parte inferior do carro, né? Então ele é um pouco mais trabalhoso em relação ao Creta. Eu precisaria aqui remover a roda e o para-barro para estar chegando nele. Não é difícil, mas é um pouco mais trabalhoso. E as válvulas de serviço do ar-condicionado, China? Elas estão localizadas do seu lado, né? Abaixo do farol. É fácil o acesso a ela, colocar a máquina de recirculação de gás. É bem tranquilo estar fazendo a manutenção aí. Com esse tipo de manutenção, tanto aqui quanto no Creta, é relativamente parecido, né? É muito tranquilo, as duas são a manutenção dos dois são bem próximas aí. Certo. E aqui sobre o óleo de motor, fazer verificação e o bocal de enchimento. Ó, ele está localizado nessa região, né? Tem fácil acesso à vareta, né? A tampa dentro também, tranquilo de você estar abastecendo óleo nesse veículo. Também não traz nenhuma dificuldade em relação ao Creta, né? Nenhuma. Parecido também. Muito próximo, muito parecido. Certo. E aproveitando na linha de fluidos, reservatório do fluido de freio. Tá, o reservatório de fluido de freio está aqui localizado do meu lado, né? Aqui embaixo. Ele numa manutenção eu precisar completar o fluido de freio, né? Abastecer o fluido de freio, ele já me requer um pouco mais de atenção. Eu preciso até utilizar um funil, né? Então, em relação ao Creta, o Creta para esse tipo de serviço eu achei mais fácil. O acesso aqui está um pouquinho mais dificultoso, né? Ele está um pouco mais na parte inferior ali, ele requer um pouco mais de atenção para não cair fluido de freio nas demais partes do veículo. Perfeito. E o módulo do ABS, onde ele está localizado? O módulo do ABS ele está localizado do seu lado, né? Ali na parte do painel corta-fogo. Ele é bem escondido, né? Em relação ao Creta, ele já dá uma dificuldade numa manutenção. Partindo aqui agora para outro sistema que vamos analisar, correia de acessórios. China, aqui eu consigo enxergar, mas está fácil para o mecânico? Olha, pela parte de cima a gente tem uma visualização dela, mas se eu fizer a substituição dela pela parte de cima é complicado. O mais fácil é pela parte de baixo, tá? Fazendo pela parte de baixo do veículo é mais tranquila. E ela em relação ao Creta? O Creta é mais fácil de você trabalhar com ele. Certo. Aqui nesse motor a gente utiliza corrente ou correia? Nesse motor aqui a gente já utiliza correia dentada. Então já é um ponto diferente também do Creta que utiliza corrente. Isso, aqui eu preciso trocar essa correia num determinado período. Certo. O alternador aqui também, como que tá para o mecânico? A relação alternador ao Creta, esse alternador para minha remoção, ele requer um pouco mais de trabalho. Ele é um pouco mais trabalhoso para fazer a remoção dele para uma manutenção na bancada. Certo. E aqui a gente também já consegue ver, né, uma outra diferença do Creta, é que dá para enxergar as bobinas de ignição, né? Não tem a capa em cima. Isso. O Creta a gente precisa remover a capa de proteção, o que não é difícil, mas aqui eu já tenho as bobinas bem na minha frente, né? Bem fácil eu chegar nela e fazer uma análise do sistema de ignição. Por ser um motor de 4 cilindros, aqui nós temos uma bobina de ignição a mais em relação ao Hyundai Creta, que são de 3 cilindros. Aqui a gente consegue enxergar 3 bobinas. Onde está a quarta, China? A quarta está debaixo dessa tubulação de ar aqui, tá? Não é difícil da gente estar também chegando a ela, somente soltar a abraçadeira, essas duas abraçadeiras e remover a tubulação de ar. Um outro componente que eu não consigo enxergar daqui é a bomba de alta. China, onde que ela está nesse motor? A bomba de alta aqui no motor da TSI, ela está localizada, tá, abaixo da caixa de filtro de ar, tá, e dessa tubulação de ligação da turbina ao corpo de borboleta.
Para mim chegar a ela, eu teria que estar removendo todo esse conjunto, tá? E diferente do Creta, ela é tocada pelo comando de admissão. E aqui do meu lado eu consigo enxergar o sensor de etanol, correto? Sim, ele está ao lado do reservatório de expansão, fixado ali na proteção da correia. Também é fácil de você estar fazendo algum teste nele, alguma verificação de funcionamento do que eu falei em relação ao Creta, a qualidade de combustível também. Uma outra diferença que a gente percebe aqui é que no Hyundai Creta existiam mais mantas acústicas, né, para reduzir a vibração por o motor ser 3 cilindros, né, de injeção direta. Aqui a gente tem alguma manta em algum componente? Não, nenhum componente a não ser no capô. Filtro de ar, China, para fazer a substituição aqui nesse veículo, como que tá? O filtro de ar para fazer a substituição desse veículo aqui, ela é um pouco mais trabalhosa em relação ao Creta, né? Eu preciso estar soltando a caixa de ar aqui para estar removendo, e o Creta não. Mesmo esse motor sendo 4 cilindros e no Creta nós temos um motor 3 cilindros, ele também é turboalimentado, como no caso do Creta. Onde fica o turbocompressor dele? O turbocompressor dele fica aqui localizado atrás do motor, né? Bem colado à parede corta-fogo do veículo. Não é difícil você estar removendo ele, tá? Não vejo dificuldade nenhuma para estar fazendo uma substituição nesse componente. E em referente à sonda lambda, como que a gente pode analisar? Esse veículo, né, ele tem 2 sondas lambda como os demais veículos, porém o que chama atenção é que a sonda pré-catalisador já é uma sonda de banda larga, né? Uma sonda mais precisa, e a pós-catalisador é uma sonda comum, é uma sonda planar. E China, qual que é a diferença de uma sonda banda larga para uma sonda planar? Tá. A sonda de banda larga, a resposta dela é muito mais precisa, tá? E a gente faz o diagnóstico em cima dela por consumo de corrente. E a sonda planar é por variação de tensão. Indo aqui ainda na linha de admissão, o sensor MAP dá para ver fácil aqui nesse carro? Esse veículo ele possui 2 sensores, né, de pressão. Possui o sensor MAP, né, que fica localizado ali no coletor de admissão, e eu tenho um outro aqui que é responsável de medir a pressão que a turbina está gerando. Então, nesse caso, ele tem 2 sensores, é isso? Isso, ele tem 2 sensores. Então, você tem um parâmetro a mais para poder fazer a análise. Sim, eu tenho um parâmetro que vai me facilitar muito numa análise, principalmente quando o carro chega com uma reclamação de baixa potência. Então, como é um carro alimentado por um turbocompressor, se eu tenho o parâmetro de ver que a turbina está funcionando, eu já diagnostico que o problema não é turbina e vou para um outro setor. Certo. E o corpo de borboleta, você consegue ver daí? O corpo de borboleta está aqui embaixo, né? Localizado num término nesse tubo de admissão. Não é um serviço complicado, mas eu preciso ter alguma tensão a mais, porque tem algumas mangueiras de ar e de água que passam sobre ele. Certo. E aqui o eletroventilador, como que está o acesso no componente? Esse já é um pouco mais apertado em relação ao Creta, né? É um pouco mais trabalhoso em estar fazendo a manutenção nele. Ele não tem tanto espaço aqui, né, na frente quanto tem no Creta. Exatamente. Por ser também um motor turbo alimentado, a gente também tem que ter a existência de uma bomba de vácuo aqui nesse motor. Onde ela fica localizada, China? Ela está localizada aqui, tá? Em relação ao Creta, essa bomba de vácuo, ela é elétrica. O Creta já é uma bomba mecânica. Então tem uma diferença aí do tipo de bomba, né, que é utilizado em cada veículo. Sim, tem uma diferença, mas a função é a mesma. E a bateria, ela também tá fácil? Tá, a bateria relativamente ela tá numa posição fácil, tá? Para mim tá fazendo alguma análise dela. Mas se fosse para mim fazer a substituição, ela não é trabalhosa, não é coisa, mas o Creta ela é muito mais fácil, né? É muito mais ampla. Essa daqui ela já tá um pouco para dentro da churrasqueira. Então, existe essa diferença. Aqui ainda na bateria, a gente percebe que tem uma capa acima, uma proteção a mais. O que seria isso, China? Então, aqui nós temos uma caixa de fusíveis, de max fusíveis de uma corrente mais alta. Temos uns fusíveis aqui de 150 amperes. Então, é uma caixa de fusível à parte que temos. Entendi. Então, além, né, dessa pequena caixa de fusíveis, a gente também tem a caixa de fusíveis tradicional do veículo, correto? Sim, ela está localizada aqui do meu lado, tá? É fácil de você estar fazendo uma análise dos fusíveis, assim, dos circuitos elétricos. E o módulo de injeção, China? Então, o módulo de injeção está localizado aqui ao lado da bateria, porém como já é uma linha da Volkswagen, né, ela vem blindando o módulo de injeção com essa capa protetora. Para nós que vamos às vezes fazer manutenção e precisamos analisar o chicote, o pente do módulo, nós temos que
furar, né, perfurar esses parafusos e instalar um parafuso comum. Entendi, então já é mais trabalhoso fazer qualquer tipo de diagnóstico aqui com o módulo do que no Creta, correto? Sim, é mais trabalhoso. Certo, e aqui uma outra coisa que a gente já vê de diferente é o acesso aos amortecedores, né? A fixação superior dos amortecedores. Em relação ao Creta, esse aqui eu preciso remover os braços do limpador, né, e desmontar toda a churrasqueira, porque ela fica aqui na parte inferior dela, então é muito mais trabalhoso. Não é complicado, mas requer um pouco de mais trabalho e atenção, por ser peças de plástico, né, então eu tenho que desmontar com um certo cuidado. E até ter, né, a questão do cuidado, porque ela tá bem aqui, né, perto do para-brisa, então até para não correr o risco de trincar, né? O para-brisa, exato. Perfeito. China, até agora, o que você achou da manutenção aqui com o Volkswagen T-Cross? Bom, a manutenção do Volkswagen T-Cross, ela não é complicada, tá? Ela só requer um pouco mais de cuidado e atenção, porque existem algumas peças que elas são eu tenho muita dificuldade de ter acesso a ela, tá? Em relação ao Creta, o Creta é muito mais exposto. China, a gente já comparou o que há debaixo do capô entre os dois veículos e na parte de baixo, será que é muito diferente? Bom, vamos levantar os dois e vamos comparar para ver isso. Certo, então isso a gente vai ver na nossa segunda parte do vídeo, onde vamos levantar os dois veículos aqui no nosso elevador. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos mecânicos e se inscrever no canal da Revista O Mecânico. Muito obrigado e até a próxima!